Olá, mães com propósito, que alegria poder estar aqui novamente no canal. Gostaria de já iniciar esse vídeo pedindo para que enquanto você me escuta, você possa curtir esse vídeo e comentar. E ao final desse vídeo você ainda pudesse compartilhar com outra mulher, outra mãe que também está escutando essa palavra. Nós vamos falar sobre essa série Mães, Desertos e Milagres. E eu quero compartilhar com você algo que aconteceu comigo, do meu testemunho, mas também passar e te lembrar sobre Jesus, nosso querido Jesus, que também passou por um deserto. Vamos ler a palavra de Deus para contextualizar o deserto que Jesus passou, a tentação de Jesus? A palavra de Deus diz lá em Mateus 4, a partir do 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: "Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães." Jesus, porém, respondeu: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra." Respondeu-lhe Jesus: "Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus." Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Então Jesus lhe ordenou: "Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele lhe darás culto." Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu quero, dentro dessa palavra, trazer 3 pontos que eu destaquei, que eu quero falar também disso um pouco sobre o meu testemunho. O primeiro ponto que eu quero falar é que vamos primeiro contextualizar, né? Pensar um pouquinho. Eu gosto de imaginar o próprio deserto. Se a gente pensar numa imagem agora na nossa cabeça de um deserto, eu penso num lugar assim árido, um lugar assim que leva o corpo humano ao extremo. Jesus, sendo humano, apesar de ser Deus, veio num corpo humano. Eu creio que Jesus, passado 40 dias, ao final desses 40 dias, dessas 40 noites, Jesus estava no extremo físico, emocional. Ele já estava cansado, né? No decorrer da nossa luta, pensa você, né? Passando por um deserto, passando por uma prova, sendo tentado. O nosso corpo às vezes também fica assim, né? A luta às vezes ela é tanto física, quanto emocional, quanto mental. Eu penso que Jesus estava já cansado ao final desses 40 dias e 40 noites. E a maneira com que o diabo veio me faz pensar nesses 3 pontos. No primeiro ponto, Jesus, sendo mestre, sendo a própria sabedoria, ele não discutiu com o diabo. À medida que o diabo falava da palavra dele, da palavra de Deus para ele, Jesus confrontou o diabo com a palavra. A palavra de Deus diz em Salmos 117:11: "Guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, para eu não pecar contra ti." Esse versículo sempre ecoou na minha vida. E é fundamental no deserto, nas tentações, nós estarmos conectados com a palavra de Deus. O segundo ponto que eu quero destacar é que o diabo viu as necessidades humanas de Jesus e apresentou essas necessidades e ele tentou Jesus na humanidade de Jesus e no poderio que ele poderia oferecer. O diabo não ofereceu para Jesus naquele lugar ouro para que ele pudesse comprar algo no deserto, porque ele não poderia. Mas ele ofereceu comida porque Jesus teve fome. O diabo nos tenta nos nossos desertos também.
no deserto, você precisa estar atento às provações. Você precisa estar atento às propostas que o diabo coloca à sua frente. Porque dependendo das suas escolhas, dependendo das escolhas que Jesus fizesse, nós não estaríamos aqui. Dependendo das suas escolhas no meio desse deserto, as propostas que o diabo te faz, você pode tomar decisões que vão mudar o destino final dessa sua prova, daquilo que você está passando. E o terceiro ponto que eu quero deixar é: assim que Jesus saiu do deserto, ele iniciou a escolha dos seus discípulos. Quando nós saímos de um momento, de um tempo de batalha, nós podemos sair ainda mais fortes se passarmos por esse deserto aprovados. Mas eu quero dizer que no final dessa caminhada, nós podemos também escolher as pessoas que nós vamos andar. Às vezes nós vamos andar sozinhos, porque pode ser a prova que Jesus está nos colocando, nos permitindo passar. Mas também nós podemos passar com amigos, pessoas, uma igreja. Podemos passar rodeado de pessoas que vão nos levar ao final desse deserto de uma maneira mais fácil. Eu quero dizer para vocês agora um pouco do meu testemunho e relacionar essa palavra. Quero dizer para vocês que há pouco tempo atrás, eu trouxe aqui no canal algumas palavras relacionadas às percas gestacionais que eu tive. Mas eu não quero dizer sobre essas percas. Eu estive grávida e neste ano, eu engravidei em outubro do ano passado. E, nossa, foi um momento de muita alegria. E na minha imaginação, eu pensei que seria um momento de festa, um momento de celebração. Afinal de contas, o Senhor nos teria dado mais um bebê. E em março deste ano, o meu marido se acidentou. Ele estava voltando de uma viagem e ele sofreu um acidente muito, muito grave. Eu estava grávida nesse momento de 6 meses. E nesse momento do acidente, foi um momento onde eu realmente senti isso, que eu tinha que tomar uma decisão. Porque a gravidade, eu já vou dizer um pouco sobre isso, mas a gravidade na qual o meu marido estava, ela era tamanha que eu senti que eu tinha que quase escolher entre o meu marido e o meu bem-estar, o bem-estar físico meu e do bebê. Meu marido teve politraumas, vários tipos de trauma, Teve sangramento, perdeu muito sangue. Ele realmente quase veio a falecer. Passou por um momento de reanimação. Ele quase perdeu, os seus movimentos, quase ficou paraplégico. Para melhorar a situação, não foi aqui que ele se acidentou, então eu tive que viajar, deixar a nossa filha mais velha em Curitiba com a minha família. Então eu fui a Campo Grande para ficar lá no hospital cuidando dele e realmente ter esse sentimento de buscar ele, trazer ele novamente à vida. E realmente foi um tempo muito difícil. Foram meses, Porque ele ainda está se reabilitando, mas graças a Deus ele está bem. Eu já falo ao final disso. E eu quero relacionar aos pontos que eu listei anteriormente. O primeiro ponto: foi muito importante lembrar e falar da palavra de Deus no meio desse deserto, dessa luta tão grande que nós passamos como família. Em vários momentos as pessoas me mandavam palavras, eu lia a palavra de Deus, eu declarava a palavra de Deus sobre ele, sobre as circunstâncias. E no hospital onde ele estava, no quarto de hotel onde eu estava, eu ia declarando e realmente lutando, falando como se eu estivesse falando mesmo com Satanás e declarando a palavra de Deus, declarando que ele iria viver. Eu declarava a vida sobre ele, vida sobre o bebê. Eu estava com diabetes gestacional, então eu tive que abrir naquele momento mão de muitos cuidados que eu estava tendo com a minha dieta, mas mesmo assim eu acreditava que o Senhor, se quisesse,
E o Senhor, com o poder dele, poderia fazer com que tudo ficasse bem. E eu declarei realmente a palavra de Deus. Eu quero dizer para você também que o diabo, né, vendo as nossas necessidades humanas, ele nos tentou na área onde eu achava que estaria tudo bem, né? Nós estávamos ele não nos atacaria financeiramente, porque nós estávamos numa condição tranquila, financeiramente não seria um problema. Então, outras áreas, a única área que eu não gostaria de ser atacada era a área da saúde. E foi da maneira com que eu imaginava, assim, a pior maneira, digamos assim, do cenário para aquele momento. Foi eu me imaginar viúva grávida, viúva tendo aquela neném. Então, foi um momento de luta extrema. Então, eu declarando a palavra, vivi realmente dias onde eu realmente me vi como alguém que está combatendo, né? Um combate feroz. Mas eu quero dizer no terceiro ponto, onde Jesus escolheu seus discípulos após sair do deserto. Mas eu quero dizer que durante o meu deserto, eu tive essas pessoas que me mandavam palavras, essas pessoas que lembravam o quanto Deus era poderoso, o quanto Deus era forte, o quanto tudo estava nas mãos de Deus, o quanto nós estávamos nas mãos de Deus e o Senhor estava no controle de todas as situações difíceis que nós estávamos passando. E as pessoas que nós escolhemos andar, as pessoas que nós escolhemos nos conectar, eu quero dizer que são tão importantes. Jesus, ele iniciou a sua caminhada escolhendo após o deserto os seus discípulos. Essa é uma escolha muito importante. Escolha as pessoas com quem você vai andar. Escolha a igreja que vai estar contigo. Se você não é de nenhuma igreja, se aliancie a pessoas que vão te levar mais próximo a Jesus em meio aos seus desertos. Porque teremos aflições. A palavra diz isso, que nós teremos nesse mundo aflições. Então escolha com quem se aliançar. Isso é muito importante. E também nesse momento você vai perceber quem você deve deixar para trás, quem ficará para trás. Ao final desse processo, como Jesus, que os anjos serviram a Jesus, os anjos me serviram de acordo com a necessidade que eu tinha. Jesus teve fome e eu precisava que o meu marido tivesse vida. E ele, para a glória de Deus, ele, de uma maneira milagrosa, tem se recuperou. Ele está em casa, já está se recuperando muito bem. Ele anda para a glória do Senhor Jesus, que é algo que os médicos até os primeiros dias falavam que ele não teria seus movimentos, né, das pernas. Ele está andando normalmente, tem ainda algumas limitações, é claro, porque fazem 8 meses esse acidente. E a nossa filha nasceu, nossa Heloísa, ela é um milagre. Por conta das percas que eu tive também, isso é outro testemunho, mas a nossa filha nasceu saudável. Eu não tive nenhum problema depois com a questão da diabetes, todas as limitações que eu tinha também, dos remédios que eu tomava. Então, eu quero dizer que ao final do deserto, e se você está aí me ouvindo, passando por um deserto, passando por lutas, eu quero dizer que os anjos do Senhor em algum momento irão te servir. Você será servida também pelos anjos do Senhor, de acordo com a tua necessidade. O Senhor é Deus. E como essa palavra veio para mim, o Senhor tem nas mãos dele as minhas necessidades, as tuas. Nada passa desapercebido pelas mãos do Senhor. A tua necessidade, a tua luta não está sendo passada desapercebido. Teu deserto não está sendo passado como se os olhos do Senhor estivessem tapados. O Senhor está vendo o que você está passando. E eu creio que ao final você também testemunhará como eu estou testemunhando, com meu marido vivo, com ele andando e com a minha filha que está viva. Eu estou bem e ela também. Os anjos do Senhor também te servirão. Eu quero que você fique com essa palavra de esperança. Há esperança para você. Depois do deserto, há um milagre. Há anjos do Senhor para te servir. Deus abençoe
e fique com essa palavra para o seu coração. Um beijo e até a próxima.